Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais uma videoaula, tá? Agora com um novo recurso, a FAMESP ajudou a gente, eles estão apoiando aí, tentando fazer o melhor para vocês. Então, vamos lá, com uma nova ideia para a gente ver se funciona, beleza? Qualquer coisa vocês me mandam dúvida ou sugestões lá no e-mail, tá bom? Não esquece, é stephanie_queiroz@hotmail.com. Pode me mandar, tá bom? Vamos lá. Então, na semana passada, a gente começou a falar sobre doenças transmitidas por alimentos, que são algumas aí bactérias que a gente vai acabar adquirindo elas ao consumir alguma coisa. Né? A primeira que a gente viu foi salmonela, e hoje a gente vai ver mais algumas. Eu dividi a aula para não ficar muito pesado para vocês. Então, a próxima é Escherichia coli ou Escherichia coli. Tá? Tanto faz a pronúncia, o importante é vocês lembrarem direitinho como que se escreve, tá bom? A Escherichia coli, ela é uma bactéria bem importante para a gente, até porque ela é muito abundante. Existem vários tipos de Escherichia coli, tá? Ela faz parte, ela é um bacilo gram-negativo e ela faz parte daqueles coliformes fecais, os famosos coliformes fecais. Tá? Existem formas mais comensais, que são mais básicas, que são mais simples, que são comuns do intestino de quase todos os animais de sangue quente, e tem aquelas que são mais patogênicas, que são graves, que podem causar doenças que levam a óbito. Tá? Então, quase todos os animais têm essa bactéria no intestino, faz parte da flora normal, a gente tem que ter, ela ajuda aí no processo de digestão, de sobrevivência, mas tem alguns alimentos que acabam sendo mais contaminados, como, por exemplo, o leite não pasteurizado. A gente já viu diversas doenças que o leite transmite. Tá? Então, a gente já viu tuberculose, brucelose, salmonelose e agora mais uma, Escherichia coli. Essa aqui também é muito comum na salada mal lavada. Tá? Isso porque a salada ela é plantada no solo que tem os coliformes fecais. Então, quando é mal lavado, infelizmente, não tem jeito. Lembrando quais são as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde para a limpeza de saladas, né? Que é o hipoclorito, que é entregue gratuitamente no posto de saúde. A transmissão ela é fecal oral, ou seja, a pessoa vai por contaminação ou da mão ou dos objetos, ela vai contaminar o alimento e ela vai ingerir por via oral. Tá? O mais comum, carne, hortaliças, leite, água não tratada também. Tá? Então, higiene alimentar vai ser a principal forma de prevenção da Escherichia coli. A gente vai ter 4 formas principais. Tá? Então, a gente tem aquelas que são comensais, que são básicas, que elas não causam tanto problema, o que podem sim causar um pouco de desconforto gastrointestinal, se a gente tem uma desregulação da flora, que tem uma quantidade muito grande delas. Mas existem 4 que elas são tão graves que é importante a gente comentar. Tá? Então tem a enteropatogênica, a enterotoxigênica, a enterohemorrágica e a enteroinvasiva. A gente vai ver cada uma das 4. A Escherichia coli enteropatogênica, ela é a mais comum em recém-nascidos, tá? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai criando imunidade contra ela, ela não passa a ser tão perigosa pra gente. Porém, para um recém-nascido, ele ainda não teve contato com nada, ele não tem imunidade para nada ainda, ele acaba sendo mais sensível à Escherichia coli enteropatogênica. Basicamente, causa febre, dor abdominal, náusea e vômito. Para um bebê, isso pode ser grave, porque eles são pequenininhos, eles desidratam numa velocidade muito, muito grande, então pode ser bem grave. A enterotoxigênica, olha o nome, enterotoxigênica, tá? Vamos dividir aqui, ó, enterotoxigênica. O que isso significa? Então, eu tenho uma toxina aqui envolvida. Ela vai fixar na parede do intestino, a partir disso ela vai gerar uma toxina. Tá? Então, aqui é uma infecção com uma intoxicação alimentar. Na verdade, o que causa o problema é mais a multiplicação da bactéria, essa fixação dela na mucosa intestinal e essa toxina que ela gera. Tá? Também causa febre, dor no corpo, dor de cabeça, né? Um pouco, mas principalmente náusea e vômito, náusea, vômito e diarreia. Né? Dura pouco tempo, geralmente 3 dias já tende a melhorar. Ela é conhecida como diarreia do viajante, porque é quando a pessoa come alguma coisa meio diferente que não cai muito bem, geralmente é pela Escherichia coli enterotoxigênica. Tá?
Aí a gente tem a enteroinvasiva. De novo, presta atenção no nome. Enteroinvasiva. Entero é de intestino. Invasiva é que invade. Então, a característica da E. coli enteroinvasiva é invadir o enterócito. Ela invade a célula intestinal. E a partir daí, ela começa a se multiplicar e invadir outros enterócitos. E aí ela vai causando a morte celular. Né? Então, ela vai causando tanta lesão nessas células, tanta lesão, que elas morrem. Percebam que tá piorando a gravidade da coisa. Ai. Tá piorando a gravidade, né? Então aqui, como eu tô tendo destruição celular, eu já posso ter sangue presente, coisa que nas outras não tinha tanto, né? O quadro ele começa de 8 a 24 horas depois do consumo do alimento contaminado e ele pode durar alguns dias, tá? Então aqui eu já tenho uma dor abdominal muito mais intensa, uma dor de cabeça muito mais intensa, a febre também mais presente, e ela tem a destruição da célula intestinal. Aqui um esqueminha básico da bactéria entrando, tá? O bacilo ele entra, ele começa a causar lise dessa célula intestinal, e até que ele rompe ela e vai para outras células, tá? Lá dentro ele vai se multiplicando e produzindo outras células. E aí a gente tem a pior de todas, tá? O chefão de todas elas, que é a enterohemorrágica. Então, de novo, ó, enterohemorrágica, tá? Então, ela vai causar hemorragia. Essa daqui é uma intoxicação alimentar. Ela não necessariamente você vai consumir a bactéria, você pode consumir só a toxina dela. Tá? Essa vai produzir diarreias sanguinolentas. A característica dela é justamente afetar os fatores de coagulação da pessoa. Então, essa toxina ela é tão potente que 5 a 10% dos pacientes eles vão desenvolver síndrome hemolítico urêmico e a púrpura trombocitopênica trombótica. Meu Deus, o que é isso? Basicamente, vai desregular suas plaquetas. E aí você não vai ter. As plaquetas, elas são responsáveis pela agregação plaquetária para conseguir fazer a contenção de hemorragias. Se elas não conseguem mais agregar, a gente não tem mais aquela rede que as plaquetas formam segurando as hemorragias. E aí você pode ter hemorragia por qualquer coisa. O primeiro órgão a ser afetado são os rins, porque eles não conseguem filtrar essa toxina e eles também não conseguem filtrar a quantidade de hemólise que está acontecendo. E aí você vai ter uma insuficiência renal aguda. Então você tem uma hemorragia generalizada e uma insuficiência renal aguda, ao mesmo tempo que você está tendo também trombose, ou seja, essas plaquetas elas ficam desreguladas. Uma hora elas não conseguem coagular em nada e outra hora elas coagulam demais. A púrpura trombocitopênica trombótica e a síndrome hemolítico urêmico, basicamente é isso aqui, ó. Essas manchas horrorosas, roxas pelo corpo da pessoa, por quê? Aqui está extravasando sangue pelo subcutâneo. Essas plaquetas não estão conseguindo coagular. Então, onde encosta, a pessoa vai ficando roxa. Ela vai sangrando pelo subcutâneo. Vai ficando todinha roxa. E o tratamento de todas elas, basicamente, é tomar antibiótico. A única que a gente não recomenda tanto antibiótico é a última, é essa mais grave, porque quando você mata as bactérias que estão ali, elas podem terminar de eliminar o resto de toxina que está ali. E aí, nesse caso, a pessoa pode morrer mais rápido. Então, a gente, na verdade, tem que evitar que ela elimine toda a carga de toxina que ela tem dentro dela. Então, basicamente, gente, a melhor prevenção desses casos é realmente uma boa higiene alimentar. Existem alguns casos, já aconteceu até recentemente uma história aqui no Brasil, num restaurante famoso aqui perto, que a gente não pode falar muito, né? Mas onde uma mulher, duas pessoas comeram no mesmo restaurante e ambos desenvolveram a mesma doença e os mesmos sintomas, só que a mulher ela fez parte dos 10% que desenvolvem a púrpura trombocitopênica trombótica e ela quase morreu. Ela ficou cerca de 15 dias internada, ela quase morreu. Teve várias complicações, insuficiência renal aguda, ela desenvolveu o quadro completo, o que é muito grave. Ela sobreviveu no fim das contas, mas poderia ter sido diferente, né? Então a gente precisa sempre ter uma boa higiene alimentar. Uma das coisas que eles sempre fazem é armazenar fragmentos do alimento. Como que foi o caso, né, desse casal? Como que eles descobriram que foi lá, nesse restaurante específico que aconteceu?
eles armazenam fragmentos do que é oferecido. Então, todo restaurante grande, ele tem que guardar uma parte do que foi oferecido de cada coisinha. E aí, se acontecer uma intoxicação, uma infecção alimentar grave, então a vigilância sanitária vai solicitar esses fragmentos que foram congelados. E aí eles têm que guardar por uma semana esses congelados, fragmentos de congelados do que foi oferecido. E foi testado, e aí eles perceberam que o que estava contaminado ali era um peixe e tudo mais. Então, por que peixe? Porque peixe tem um tempo de cocção muito pequeno. É uma carne branca que assa muito rápido, só que o meio dele não estava totalmente aquecido ainda, porque as bordas já estavam assadas, então o meio não. E foi bem ali no centro do peixe onde estava contaminado, porque a pessoa que estava manipulando provavelmente não teve uma boa higiene e acabou contaminando aquele peixe. Então a gente precisa tomar cuidado, certo? Então, essa foi a Escherichia coli. Eu vou dar um pause no vídeo e já vou gravar mais um sobre as próximas doenças, que no caso são as clostridioses. Beleza, galera?